Uma boa noite novamente para todos vocês e para todos aqueles que vão nos assistir. O nosso muito obrigado por vocês estarem aqui. Esse estudo não seria o mesmo sem vocês participando aqui, né? Porque a ideia é que todos nós aprendamos uns com os outros. Isso é muito interessante, né? Quando a gente estuda assim de uma forma unida e cada um dá uma contribuição, é muito melhor do que fazer isso sozinho, né? Então, nós somos o Grupo Espírita Irmãos de Francisco, de Pardinho, São Paulo, e todo sábado, às 18 horas, nós temos o nosso estudo. Este é o nosso último estudo do ano. Nós vamos fazer uma pausa para as festas de fim de ano e vamos retornar provavelmente em fevereiro. Nós não temos ainda uma data precisa, sim, mas eu coloco nos grupos aí certinho quando que nós iremos retornar, tá bom? Eu vou, então, aqui compartilhar minha tela com vocês. Só um minuto. Joia. E nós vamos começar aqui pelo ponto que nós paramos a semana passada, porque a gente estava falando dos espíritos que se unem de uma forma especial a outros, né? Quem são esses espíritos? Então, existe aqui um texto que foi tirado do próprio Livro dos Espíritos, daquelas explicações que o Kardec coloca depois, né? Que é muito interessante, assim, né? Que o espírito protetor, que é o anjo da guarda, ou bom gênio, a gente não usa esse termo, né? Bom gênio. Espírito protetor, anjo da guarda, é o que tem por missão acompanhar o homem na vida e ajudá-lo a progredir. É sempre de natureza superior com relação ao protegido. Os espíritos familiares, eles se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis dentro dos limites do poder, quase sempre muito restrito de que dispõe. São bons, porém muitas vezes pouco adiantados. E mesmo um tanto levianos, né? Às vezes eles querem ajudar e não sabem como, né? Porque, assim, são espíritos que estavam ali naquela família e desencarnam, e lá do mundo espiritual eles querem continuar ajudando, né? Mas, às vezes, eles não têm muito poder para fazer isso. Ocupam-se de boa vontade com as particularidades da vida íntima e só atuam por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Então, esses espíritos familiares, eles ajudam dentro do possível, né? Olha, eu percebi que meu filho na Terra tá precisando de um emprego, ele está desesperado, não sabe, né, tem família para cuidar, tem esposa, tem filho. Então, esse espírito familiar, ele se ocupa com essas questões cotidianas, né? E sempre com a permissão do espírito protetor, né? Mas tem esse tipo de coisa, assim, sempre na medida do possível, ele ajuda. Os espíritos simpáticos, eles são os que se sentem atraídos para o nosso lado por afeições particulares e ainda por uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto para o bem como para o mal. De ordinário, a duração de suas relações se acha subordinada às circunstâncias. Então, vamos dar um exemplo. Assim, a pessoa resolve fazer um trabalho um trabalho numa floresta, né? Um ambientalista que está querendo ajudar uma comunidade indígena lá no Amazonas. No Amazonas. Existem espíritos protetores dessa comunidade.
Chega uma pessoa lá querendo ajudar, é óbvio que eles vão gostar dessa pessoa. É óbvio que eles vão fazer o possível para dar tudo certo, que eles vão ajudar, que eles vão proteger, naquele momento, enquanto essa pessoa estiver lá. A pessoa saiu, acabou o trabalho, voltou para casa, eles vão continuar fazendo o trabalho deles lá, né? Então, são relações que se acham subordinadas às circunstâncias, né? Isso existem inúmeros exemplos, mas isso é para o mal também, né? E aí, olha o que ele fala, o mau gênio, né? Ele usa esse termo, é um espírito imperfeito ou perverso, que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Então, é um espírito simpático, porém, que tem essa pegada do mal, né? A tenacidade de sua ação está em relação direta com a maior ou menor facilidade de acesso que encontre por parte do homem, que goza sempre da liberdade de escutar-lhe a voz ou de lhe cerrar os ouvidos, né? Espíritos do mal rondando a gente, nós vamos ter sempre. Eles sempre estão assim, querendo dar uma rasteira na gente. A gente que precisa vigiar e orar, né? Então, isso daqui só para resumir o que nós conversamos até aqui, né? E aí, olha, essa questão aqui eu já respondi, né? As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm espíritos protetores especiais, né? Tem, é aquilo que eu falei, uma comunidade lá no meio da selva, né? Pela razão de que esses agregados são individualidades coletivas, que caminhando para um objetivo comum, precisam de uma direção superior. Então, olha que interessante, a gente tem o espírito protetor, a gente tem espíritos que são simpáticos àquilo que a gente faz e dão uma força para a gente. Existem espíritos que protegem os agrupamentos que a gente vai, então, a casa espírita, uma igreja, uma escola, um hospital, com certeza tem espíritos protegendo essas instituições, as cidades, as nações, né? Então, é bem organizado o mundo espiritual, né? E agora, vamos lá. Os espíritos protetores das coletividades, eles são de natureza mais elevada do que se ligam aos indivíduos? O que vocês acham? Será que os espíritos que fazem que protegem uma comunidade, eles são espíritos mais elevados do que aqueles que protegem um único espírito? O que a senhora acha, tia Florinda? Eu acho que sim, Elaine. Eles são mais elevados, sim, porque eles estão cuidando de outras coisas assim mais sérias, né? Para proteger tanta gente, né? Sabe que uma vez a gente foi para Salvador de ônibus, né? Sei. Naqueles tempos lá que meus meninos eram tudo pequenos. Então, eu entrei e pedi licença no ônibus, porque em todo lugar tem os que comandam, né? Tem os chefes, os espíritos. Então, de repente, eu vi uma freira entrando com um buquê de flor, toda sorrindo, cumprimentando todos. Eu achei tão bacana, eu falei, oxe, a nossa viagem vai bem, graças a Deus. E eu acho que em tudo, igual você falou, todos os departamentos têm igreja, cemitério, aeroporto, todos que a gente vai por aí, que entra pela primeira vez, a gente tem que ter um pensamento positivo, né? Sem dúvida, é uma coisa bem bonita que a senhora faz. Muito legal fazer isso. Em estradas tem isso, né? Tem espíritos. Agora, imagine assim, um espírito protetor de uma pessoa que tem uma missão muito grande, né? Vamos imaginar assim, o espírito protetor do Chico Xavier, que foi, né, por muito tempo o Emmanuel, né?
comparado a espíritos que comandam algumas comunidades, né? Talvez, vocês acham que ele, sim, talvez ele fosse mais evoluído, né? Eu acho que depende um pouco do espírito protetor, não é? Assim, de quem que ele, do protegido, vamos dizer assim, né? Alguém que tenha uma missão muito grande. Pensa assim nos grandes líderes da humanidade, né? Gandhi, Buda, Krishna, enfim, aqui no Brasil, Chico, Divaldo, e outros, né? A Madre Teresa, aqui no Brasil, a Irmã Dulce. Olha só o nível dessas pessoas. Se o espírito protetor tem que estar sempre acima do protegido, olha o cacife desse espírito, não? Para ser um espírito protetor de um Chico Xavier, de uma Irmã Dulce, não é fraco, não? O que você acha, Cadu? Bom, concordo plenamente com tudo que foi dito até agora. Como a gente bem sabe, para a gente proteger alguém ou para a gente instruir uma pessoa, a gente tem que ter um conhecimento além, uma compaixão além do que aquela pessoa tem. Não é que nem colocar um aluno para dar aula para um professor. Não dá. Tem que ter um professor com mais experiência, com maior certa idade, com mais sabedoria, eu diria. Porque a gente tem a inteligência, que é aquilo que vem dos livros, e a sabedoria, que vem das vivências, né? Muitas vezes a gente só se baseia, lendo os livros eu já adquiro tudo. Não, nem tudo. Às vezes você tem que testar na prática. Essas pessoas, esses espíritos que vão ser protetores, eles já vão ter passado por diversas vidas. E eles vão ter uma sabedoria muito maior do que a nossa. Com certeza. É uma sabedoria que é fruto da experiência, né? Não é fruto só de ter lido no livro, né? É de você ter ido lá, visto, vivido, né? Mas vamos ver o que ele fala, que é uma questão interessante essa, né? Porque tem... Oi, bem, pode falar. Boa noite a todos. Antes de você ler a resposta, eu gostaria de fazer um comentário. E a sua pergunta é se um espírito protetor de uma comunidade é mais evoluído do que o espírito protetor de um indivíduo, né? Eu concordo com tudo que a Florinda falou, o Cadu e você, etc. Mas... Oi? Não, eu estou tossindo, desculpa. Desculpa. Mas então, assim, eu não tenho dúvida de que o espírito protetor de uma comunidade precisa ter mais experiências do que o espírito protetor de um indivíduo, porque são questões muito mais complexas, né? Vamos imaginar só como exemplo para ilustrar o que eu estou pensando, né? Vamos pensar assim, nós estamos aqui na cidade de Pardinho, no interior de São Paulo, uma cidade pequena, com 5 a 10 mil habitantes. E tem o prefeito da cidade, né? Que, em teoria, deve ter um olhar para todos os bairros, para todos os problemas da cidade, todas as pessoas, e ele, então, administra uma cidade, né? Aí ele vai pensar como é que vai ser o sistema de saúde, a segurança pública, o transporte, comunicações, etc. Ele precisa administrar essa cidade. Para isso, é preciso ter habilidade, para ele ser um bom administrador, né? Mas isso não necessariamente significa ser mais evoluído, né? Pode ser uma pessoa tão evoluída quanto um cidadão qualquer, em termos de evolução espiritual, né? Pode ser tão evoluído quanto, né? O que ele precisa é ter toda este conhecimento para gerenciar a comunidade que ele vai
proteger, não é? Então, eu fico com essa dúvida, se de fato ele é mais evoluído espiritualmente, como ser humano mesmo, é um ser humano melhor do que o outro, ou ele é apenas um administrador melhor do que o outro? É uma pergunta. Certo. O que você acha, pai? Oi, filha. Boa noite Oi, a todos. boa noite. Eu acho que esse raciocínio do Benedito é procedente, porque administrar uma pessoa, quer dizer, cuidar, acompanhar uma pessoa individualmente, é bem mais simples do que você cuidar de uma coletividade que tem problemas da individualidade de cada um que forma uma coletividade imensa, né? E se a pessoa não tiver conhecimento e boa vontade e um espírito altruísta, vai ser muito difícil. Eu acho que no plano espiritual, aqueles espíritos que são protetores de uma coletividade têm muita instrução e muito coração aberto para poder cuidar com carinho daquela coletividade e saber não interferir nas questões que não são tão importantes em termos espirituais e também respeitar o livre-arbítrio de cada um dentro da coletividade. Eu estava até fazendo uma imagem mental aqui do que seria aquele cuidador de uma criança. Ele tem que preservar, logicamente, ele é uma pessoa mais instruída e tem mais conhecimento do que uma criança. Então, ele cuida da criança, profissionalmente ou não, mas ele cuida. Agora, o diretor da escola, o dono da escola onde agrupa aquelas crianças, ele tem que ter um conhecimento maior do que cada um daqueles cuidadores, porque senão como é que ele pode administrar o todo? Eu estou dentro desse raciocínio do Benedito. Certo. Mãe, pode falar, querida. O Orlando, boa noite a todos, em primeiro lugar. O Orlando acabou de falar o que eu exatamente ia falar. Certo. Para que um espírito seja protetor, né, um guia espiritual, ele tem que ser mais evoluído do que o protegido. Porque senão seria um cego conduzindo outro cego, como diz as palavras do Evangelho, né? Então, ele tem que ter, sim, não muito, ele não precisa ser demasiadamente evoluído, demasiadamente superior, porque se ele for muito superior, não haverá também a sintonia e as coisas se tornam mais difíceis, né? Mas ele tem que ser um pouco mais evoluído, mais adiantado do que aquele protegido. É isso, querida? Vamos ver. Alguém gostaria de dar mais alguma opinião? Vou aqui colocar, então, de novo aqui, para a gente ver o que os espíritos falaram para Kardec. Vamos ver aqui. Opa. Ó, tudo é relativo ao grau de adiantamento, quer se trate de coletividades, quer de indivíduos. Não é uma resposta surpreendente essa? É muito legal, né? Porque, veja bem, todas as coletividades, todos os trabalhos têm um espírito que ajuda, né? Tem um dos livros de André Luiz,
se eu não me engano, E a Vida Continua. Não tenho certeza, mas eu acho que é esse. Que mostra um grupo de espíritos indo para um prostíbulo, para fazer um certo trabalho lá. E lá, no prostíbulo, tinha um espírito protetor, que era uma mulher, que tentava trabalhar junto com as prostitutas. Olha a bondade de Deus o que faz, né? Ou seja, nas sociedades que a gente acha mais assim, né? Nossa, meu Deus, será que só tem espírito pervertido lá? Não, tinha um espírito ajudando aquelas mulheres, né? Era um espírito superior? Com certeza, era um espírito de evolução superior em grau de... Não que fosse um espírito puro, de jeito nenhum. Era um espírito que era superior àquelas mulheres, àquela situação. Mas não necessariamente um espírito mega iluminado, né? Porque... veja, se um espírito mega iluminado, ele estará fazendo outras missões, né? Agora, pensa no que eu falei. Será que essa mulher que estava ali tomando conta daquele prostíbulo, né? Que estava tomando conta daquela coletividade, é um espírito mais ou menos desenvolvido do ponto de vista espiritual, né? Do que o guia protetor do Gandhi, né, que teve uma missão de conduzir o povo hindu, né? Eu quero crer que o anjo da guarda do Gandhi seja um espírito muito mais evoluído do que muitos espíritos que cuidam de coletividades, né? Então, olha, eu também fiquei me pensando, né? Porque eu leio antes, claro. E aí eu fiquei pensando nisso, falei assim, olha que resposta surpreendente, tudo é relativo ao grau de adiantamento, porque ninguém joga pérolas aos porcos, né? Assim, foi o próprio Jesus que falou isso. Então, não adianta você colocar um espírito super mega evoluído para cuidar de uma comunidade na penitenciária, não que eles não mereçam, não é isso, não é uma questão de merecimento, é uma questão que não tem sintonia. Ali a sintonia é tão baixa, tão baixa, tão baixa, que se você colocar um espírito de uma sintonia altíssima, acontece isso que minha mãe falou, não tem liga, né? E aí não adianta nada, não adianta nada, eles não vão aproveitar e o espírito mega evoluído iria perder um pouco o tempo dele lá. Oi, José. Boa noite a todos. Boa noite. Nós estamos falando da questão de um espírito protetor. Isso. Mas na questão da comunidade, numa estrada, uma instituição, às vezes tem mais de um protetor. Isso. Não tem apenas um protetor. Né? Às vezes mesmo um indivíduo, às vezes ele vem com uma missão tão grande aqui na Terra, ele precisa de mais de um anjo da guarda para auxiliá-lo, né? Outra coisa também que eu acho que Deus deve destinar os espíritos protetores da seguinte maneira: Ele sabe mais ou menos as provas que nós vamos passar, né? As provas e as expiações. Então, o espírito que vem nos proteger é um espírito mais evoluído e que também já passou por essas provas que nós vamos passar. Uhum. Ele tem que ter a experiência do percurso que passa, que vamos. Exatamente, foi o que o Cadu falou, né? Exatamente isso, muito bom. Então, é isso que eu queria colocar. Obrigada, José, muito obrigada. Então, vamos voltar aqui. Então é interessante isso, né? Aí ele pergunta aqui, olha, podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo os que às artes se dedicam? Então, o que ele quis perguntar, assim? Isso mesmo.
Eu achei que tivesse errado aqui um comando, mas está certo. O que ele pergunta é o seguinte: será que tem espíritos que se dedicam a coisas particulares? Olha, eu quero ser na espiritualidade, eu gosto tanto de animais, eu quero me dedicar ao cuidado dos animais, eu quero melhorar a medicina veterinária, né? Então, eu quero ser... Eu não quero proteger um indivíduo nem uma coletividade, eu quero proteger aqueles que trabalham com esse assunto, ou aqueles que trabalham com arte, com música, né? Ou com qualquer coisa, né? Com ciência, com botânica. Será que existem espíritos especializados em áreas específicas? O que você acha, Eunice? Será que tem isso? Eu acredito que sim, que tem as instruções, porque o espírito que ele está protegendo ali, ele tem que saber do que ocorre ali, né? Então, tem que ser pessoas, espíritos, anjos guardiões, que foram ligados a esse assunto em vidas passadas, né? Por isso eles têm a sabedoria para conseguir comandar, orientar, né? É isso que eu penso. É interessante isso, né? Porque daí alguém que faça alguma coisa pelo bem, em qualquer área, não precisa ser só na religião, né? Só na benemerência, não, qualquer área é de Deus, né? Essa pessoa, ela vai acabar tendo, além do seu anjo protetor, né? Além do seu espírito guardião, ela vai contar com aqueles espíritos que gostam daquilo, né? É bonito isso, né? Isso é uma coisa de merecimento da pessoa, né? Porque se você trabalha por uma causa, você tem que ter ajuda, né? Você tem que ter uma ajuda especial, né? Imagine, assim, a ajuda que é dada para certos juízes, né? Que precisam dar sentenças, por exemplo, e que poderiam atrair, assim, inimigos ferozes, né? O que esses inimigos poderiam fazer? Vocês imaginam, assim, todos os juízes, né, que mandam uma pessoa para a cadeia, o quanto eles são visados, né? Imagina se não tivessem espíritos que são espíritos protetores da legislação, da ordem, isso para tudo, né? Médicos, professores, para todas as áreas, né? É uma coisa bem interessante. Quando a pessoa trabalha no bem e faz bem aquilo que faz, ela ganha outros espíritos, que são aqueles espíritos simpáticos que a gente falou no começo, né? Então, vamos ver aqui o que Kardec fala de novo sobre isso, né? Olha só. Então, há espíritos protetores especiais e que assistem os que os invocam, quando dignos dessa assistência. Que queres, porém, que façam com os que julgam ser o que não são? Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Eu achei bem engraçado isso aqui. Quer dizer assim, você fala assim, olha, eu quero ser uma grande pianista. Vocês podem me ajudar? E a pessoa não se dedica, não estuda, né? Não tem como, ela não vai ser, né? Não é que vai baixar o espírito lá e vai só porque ela tem boa vontade, né? Além da boa vontade, a gente precisa de muito suor, né? Precisa de muito trabalho, né? Então, é uma coisa interessante. Aí, eu trouxe aqui esse negócio, eu acho que todos nós sabemos que Ismael é um espírito muito evoluído e é o espírito protetor do Brasil, né? Como a gente está falando aqui em comunidades, né? Então, essa grande comunidade que é o povo brasileiro,
de uma forma geral, é Ismael quem ajuda na condução de nós como povo. Então, veja, Ismael, ele não se dedica, assim, a um indivíduo especificamente. Ele consegue fazer o todo, né? Porque pensa numa rede que começa lá com Ismael, aí tem os espíritos que são protetores dos estados, os espíritos que são protetores dos municípios, os espíritos protetores das cidades, dos bairros, do hospital que está naquele bairro. Então, Ismael conta com um grande número de trabalhadores. Imagina o trabalho que isso dá, né? Para sair, e Ismael está em comunicação direta com Jesus, né? Justamente para fazer com que o povo brasileiro vá para frente, e não é fácil. Eu acho que ele tem muito trabalho, né? Mas olha só, em Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é relatado que Ismael recebe do próprio Jesus a incumbência, juntamente com uma pleiade de espíritos de escola, né, de implantar a Terra nova, estabelecer o bem em nosso planeta, guiar a sociedade na senda do progresso moral, através do estabelecimento em definitivo do Evangelho, tendo o Brasil como ponto central de difusão da mensagem do Cristo. Na obra Humberto de Campos, Humberto de Campos registra que a missão específica de Ismael para com o Brasil, assinalada por Jesus, seria implantar em nosso país o seu evangelho e espalhá-lo daqui para o mundo. Ismael, assim, esteve na liderança espiritual de nossa nação desde o descobrimento, zelando pelo povo brasileiro em todos os acontecimentos, mesmo os mais conturbados. Afinal, ainda estamos num mundo de provas e expiações. Agora eu tenho algumas coisas para a gente pensar aqui, né? É assim, por que será que Jesus viu essa necessidade de fazer esse transporte da árvore do Evangelho aqui para o Brasil? Porque Jesus nasceu no Oriente Médio, né? Nessa região, lá em Israel, que hoje é Israel, né? E aí, assim, houve toda uma série de fatos históricos, até que se chegou no Espiritismo, que veio da França. Por que será que na França não colou isso daí? Santo de casa não faz milagre? Quem que gostaria de conversar um pouquinho sobre isso? O que você acha, Cadu? Por que será que Jesus viu essa necessidade de transportar a árvore, assim, o evangelho e colocar aqui no Brasil, né? Por que na França, que foi o lugar onde teve mesas girantes, Kardec, Leon Denis, tantos grandes expoentes, né, da literatura espírita, foram franceses, né? Vários pensadores famosos naquela época, e de repente tudo murchou ali, né? O que será que aconteceu? Olha, sendo bem sincero, eu não tenho assim uma resposta com muita certeza. Mas eu tenho uma opinião que isso deve ter ocorrido devido às guerras que ocorreram lá naquelas regiões. Porque lá, principalmente na Europa, perto da região norte da África, parte da região oeste da Ásia, foi onde ocorreu principalmente o foco da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então ficou uma zona assim, muito pesada para aquele ambiente,
para conseguir ficar como uma fonte, assim, um local de origem, uma semente, como você disse, do espiritismo. E daí, eles foram para um país mais pacífico, para um lugar mais tranquilo, onde eles não se envolveram tanto com a guerra, que especificamente foi o Brasil. Tem até um ditado que eu acho bem interessante mencionar aqui, apesar de ele não ser muito bom, o Brasil só entra na guerra quando a cobra fumar. Ou seja, o Brasil, ele não vai se meter ali na guerra, ele vai ficar no cantinho dele. Tomara, Acho que é né? isso. Tomara que a gente nunca veja esse horror por aqui, né? É exatamente isso, Cadu. Oi, tia Florinda. Obrigada, Cadu. Pode falar, querida. Pode abrir seu microfone, tia Florinda, e falar, viu? Isso. Terra, né? O planeta Terra, o Brasil foi construído por Jesus, né? Então houve assim, tipo, pedaços do Sol, raios solares, cometa, que saíram do Sol. Eu li isso em algum livro. E formou a Terra, né? Mas Jesus foi o construtor do Brasil, né? Eu acho do planeta Terra também, com o Brasil, né? Dentro do planeta. E então, sendo Jesus, né? O construtor do Brasil, o comandante, o que cuida, está ele e os anjos, né? Israel, Ismael, e todos os demais anjos ali em volta do nosso planeta Terra, naquele círculo de luz, aquela áurea de luz, na áurea de luz, iluminando o Brasil para que o povo, né, melhore. Por isso que ele escolheu o Brasil quando desceu para ensinar o povo. Certo. Mas será que Jesus tem uma predileção especial pelo Brasil? Assim, será que isso combina com Jesus? Assim, gostar mais, eu gosto mais desse cantinho aqui. Eu criei tudo, mas esse cantinho aqui é especial aqui, né? Eu vou... Foi como ele foi o criador, né? Ele gosta de todos, né? Ele tem um coração tão bondoso. né? Por que será que não foi para a Austrália, né? Que não foi, sei lá, para qualquer outro lugar, né? Será que ele gostou tanto do Brasil? Assim, mais do Evangelho, né? E o que você ajuda a gente aí, José? Obrigada, tia Florinda, obrigada. O que você ajuda a gente, assim? Será que Deus é brasileiro mesmo? Não, Deus é universal. Eu vou colocar algo para somar o que eles falaram, tudo bem? Olha, tudo surgiu lá na Europa, mas não vamos esquecer que nós somos da Europa. Os espíritos da época lá, a maioria estão encarnados aqui no Brasil. Nós somos italianos, franceses, espanhóis, né? Não vamos achar que está muito longe da Europa, não, que nós somos europeus e talvez com resgate muito grande aqui a fazer. E Jesus sempre está no meio de grandes resgates, né? Então, ele trouxe também, além de trazer nós que estamos aqui nesse campo de resgate, ele trouxe o evangelho para a nossa pátria também. É isso mesmo, né? Não sei se alguém gostaria de falar alguma outra coisa. Veja, assim, apesar de Jesus ser o governador espiritual de todo o planeta, né? E certamente Jesus não tem uma predileção especial por nenhum dos seus irmãozinhos menores, né? Ele nos ama a todos, né? Inclusive, ele falou assim, olha, das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Então, ele trabalha cotidianamente para conseguir fazer esse resgate aí, né, dessas ovelhas perdidas, né? Porém,
o Brasil, ele tem sim, como a tia Florinda falou, algumas características especiais que fizeram com que Jesus escolhesse aqui o nosso país para o transporte dessa árvore do Evangelho. Como o Cadu falou, a Europa não tinha condições, né, vibracionais, porque nós estávamos nos matando lá, né? E aí não tinha condições assim do espiritismo prosperar, porque numa terra arrasada, a prioridade não é você estudar, né? Se nós estivéssemos com fome aqui, né? Se nós estivéssemos preocupados em cair uma bomba aqui na nossa cabeça, a gente não ia estar aqui tranquilamente conversando, né? Então, assim, a América do Norte, ela já tinha uma outra missão, né? A América do Norte, ela recebeu vários espíritos que organizaram o protestantismo, então, assim, eles tiveram um outro caminho, né? E aí, Jesus acabou escolhendo por uma série de situações aqui, e realmente, assim, houve até uma moldagem do Brasil, que lembra a forma de um coração. Isso não é à toa, né? Isso existiu, sim, né? Então, naquele Tratado de Tordesilhas, que o Brasil ficava reto ali, uma parte de Portugal, e ali do centro-oeste para lá, tudo seria da Espanha. Isso tudo foi trabalhado do ponto de vista espiritual, isso tudo está no livro, né? Para que o Brasil avançasse, né? E aumentasse em extensão territorial, tal. Por quê? Porque Jesus queria aqui um povo grande, um povo humilde, um povo batalhador, um povo que fosse pacífico, principalmente pacífico. Mas é óbvio que Jesus sabia que nós temos muitos defeitos ainda, que ninguém é santo, né? Nós todos somos imperfeitos, né? E Ismael chorou muito para Jesus quando percebeu que o Brasil estava escravizando o índio, estava escravizando africanos, né? E esse karma da escravidão e o karma da Guerra do Paraguai nos perseguem até hoje, né? Nós temos karmas pessoais, né? Karmas, assim, para usar essa terminologia mais fácil de entender, né? Mas nós temos essa consequência desses erros que nós cometemos, né? Porque a Guerra do Paraguai foi uma grande injustiça, com uma grande mortandade, e a escravidão nem se fala. Então, isso tudo, Ismael ia lá e chorava para Jesus, né? Falava, mestre, olha só o que estão fazendo na terra que o Senhor prometeu, né? que o Senhor produziu aqui, que o Senhor transportou a árvore do Evangelho, né? Então, aos trancos e barrancos, a coisa está caminhando, né? Do jeito que dá para ser, dentro de uma perspectiva de espíritos imperfeitos. O fato é que o espiritismo prosperou muito aqui, né? Porque o nosso povo tem muita fé. Então, é uma coisa que prosperou muito, e aqui é que o espiritismo se espraiou, né? Oi, pai, pode falar. Eu também li alguma coisa uns tempos atrás de que essa difusão do espiritismo no Brasil se deu principalmente na época de 1800 e tanto, foi quando Kardec começou a trabalhar e divulgar o espiritismo na Europa, e isso foi muito difundido aqui por aqueles filhos de abastados brasileiros que tinham mandado os seus filhos para a Europa
para estudar, porque nessa época ainda não havia escolas de estudo superior como temos hoje, né? Então, os abastados fazendeiros e pessoas ricas daqui, grandes proprietários, eles mandavam os filhos estudar na Europa. E foi nesse período de 1800 e tanto, que quando eles se formavam e voltavam para o Brasil, eles vinham já impregnados dessas ideias que eram tão óbvias, que eram coisas tão indiscutivelmente verdadeiras, que eles se convenceram disso e trouxeram essas ideias para o Brasil. Sim. E o povo brasileiro, por ser uma mescla, já desde aquela época, de pessoas de coração aberto, influenciado pela escravidão, pelos escravos que trouxeram aquelas crenças deles, junto com os indígenas também, ficou uma mescla de conhecimentos e que viram nesses ensinamentos uma consolação para os seus sofrimentos, né? E que daí a coisa se divulgou tanto, e que apesar de ser, no início, algo proibido, que causava até prisão, né? A igreja, principalmente, constituída aqui, ela condenava e ameaçava de excomunhão quem adotasse essas ideias, a polícia corria atrás dessas pessoas, e isso vingou por causa vamos dizer assim, da verdade que é isso, né? Não tem como contestar. Foi por isso que eu também, a respeito disso, eu acho que isso é válido. Sem dúvida, sem dúvida. E é tão válido que, assim, o que aconteceu, né? Veja, assim, que naquela época, a elite cultural rica ia para a França, né? O sonho da classe média alta, classe alta, nem existia classe média, né? Era rico e pobre, né? Era ir para a França. Então, esses jovens, olha que interessante, eles iam para lá, e isso daí, com certeza, foi muito bem organizado no mundo espiritual. Por que eles renasceram numa família rica, abastada? Sendo ricos, eles já não iam para a prisão, né? Porque, assim, você acha que hoje em dia já não é fácil o rico ir para a prisão, imagine lá em 1800 e pouco, né? Então, assim, eles iam para a França, voltavam, e eles tinham uma espécie de imunidade, porque eles eram muito influentes, eles eram ricos, então, eles foram espalhando, né, o espiritismo aqui no Brasil, gota a gota, de uma forma muito bonita, né? Foi muito interessante, é bem isso que você falou. Mas deixa eu dar uma corridinha aqui, para ver se a gente encerra esse tema, porque eu tenho uma última pergunta aqui para fazer para vocês. Olha só, tem mais um pouquinho aqui do livro, ó. O enraizamento da recém-revelada doutrina espírita em nossas terras também é obra de Ismael. Deus, Cristo e caridade é a bandeira de Ismael, Ismael, né? Que inspirou muitas formações de casas espíritas no nascedouro do espiritismo em terras pátrias. Mais tarde, também inspirado por Ismael, em 1884, é criado o embrião da atual Federação Espírita Brasileira, com um grande ideal de unificação e paz. Embora nosso país seja o maior em contingente de espíritas, onde a doutrina tem mais vulto, isto não quer dizer, entretanto, que a única forma da implantação deste bem maior no planeta seja a missão única e exclusiva do espiritismo. Independente da religião, credo ou filosofia,
todos aqueles que praticam os ensinamentos do Evangelho, que fazem o bem ao próximo, que se esforçam para atenuar a dor do outro, para ver o sorriso no outro, estão fazendo presente no plano terrestre os preceitos divinos, realizados nos ensinamentos do Cristo. E aí, vamos para a última questão aí do ano, né? Por que a pátria do Evangelho está sofrendo tanto? Por que nós estamos mergulhados aí nesse aparente caos, né? Na política, nas drogas, na segurança? Será que Ismael está desistindo da gente? O que vocês acham aí, hein? Vou perguntar um por um aqui. O que você acha, Eunice? Por que será que, apesar do Brasil, né, ser a pátria do Evangelho, nós estamos do jeito que nós estamos? Eu acredito que seja um pouco pela política e pelo individualismo. Está faltando muito amor na humanidade. Sem dúvida. Exatamente. E você, Cadu, o que você acha que deu? Será que deu errado esse plano? Bom, creio que não, por causa que o Brasil, ele vem se desenvolvendo bastante, principalmente questões morais, de principalmente sustentabilidade, respeito ao meio ambiente, está começando a adotar maneiras mais éticas, mas isso que vem ocorrendo faz parte da nossa evolução e transição planetária que a gente vem sofrendo, né? A gente está passando de provas e expiações para a regeneração. E toda mudança é sempre difícil no começo. A gente sempre está perdido ou confuso. Então, creio que seja por isso. Muito bom, muito bom. E a senhora, tia Florinda, a senhora acha que Ismael está meio cansado da gente e foi... Falou assim, ai, não aguento mais esse povo, não. Eu acho que o povo... Acho que ainda não acordou. Está faltando a palavra amor. Amor está faltando. Né? Com De certeza. olhar cada vez mais para o próximo, para o carente, né? É isso aí. Eu acho que o povo está muito ganancioso, cada um pensa em si. Não todos, né? Mas é o amor o principal, né? Temos que ter amor uns pelos outros, ajudar os irmãos carentes, né? Isso mesmo. Isso. É o que Jesus mais quer nesse mundo, é isso. Isso aí. Com certeza, tia, obrigada. E você, pai, o que você acha? Por que o Brasil está enveredando por caminhos assim, que às vezes a gente põe as mãos na cabeça, assim, de ver coisas aí no noticiário que nos deixam horrorizados? Fala assim, meu Deus, mas que pátria do evangelho é essa? Elaine, eu acho que é um pouco de exagero também de todos nós, de achar que o Brasil está dessa forma e só o Brasil. Isso é um problema mundial. O mundo todo está passando por um processo de transformação que é aquilo que Jesus falou, vocês verão guerra, vocês verão... O sermão profético, né? Isso, né? E que ainda não é o fim, ele falou, o fim virá depois ainda. Então, eu acho que isso é um processo mundial de depuração, de regeneração, de maneira que aqueles que não tomarem cuidado, não se melhorarem, vão ser, vamos dizer, afastados daqui, né? Porque quando se fala que o fim dos tempos, as pessoas imaginam que o mundo vai explodir, vai acabar, o planeta, né? E eu acho que não é isso. O planeta vai continuar existindo do jeitinho que é, mas as pessoas que estão habitando este mundo é que serão afastadas daqui, aqueles que não se emendarem, que não procurarem fazer a coisa
do jeito que foi orientado por Cristo, esses serão afastados, acabará o mundo para eles. Quer dizer, aqueles que ficarem aqui é porque conseguiram, ou ficaram aqui, ou que vêm de outro lugar, né? É que vai conseguir aquele mundo perfeito que Cristo nos falou. Mas o problema atualmente é mundial. Qualquer lugar do mundo tem todas essas perversidades que nós estamos vendo aqui. E a gente tem que procurar superar, não se deixar arrastar por essas ondas malévolas, né? Essas ondas de violência, de crime, de perversidade que graçam no mundo todo. E a gente tem que fazer o melhor possível para ver se consegue ficar por aqui. Tá bom? Exatamente isso. Acho que o que você falou foi bem importante no sentido assim da gente não se desesperar e achar que é só aqui que está acontecendo isso e que está todo mundo assim, né? É a minoria, a grande maioria, né? É composta de pessoas dignas, de pessoas que estão querendo acertar, né? Quantas pessoas que nós aqui conhecemos, né? Se a gente olhar um por um aqui de nós, pegar todos os conhecidos da gente, a gente tem mais conhecido tranqueira ou a gente tem mais conhecido gente boa? Né? A grande maioria das pessoas está tentando acertar, né? Oi, Lulu, fale alguma coisa para a gente aí. Então, eu acho que tudo que acontece, tanto assim em nível coletivo, quanto em nível individual, tudo isso é uma necessidade para a nossa evolução, né? A evolução é uma constante. O planeta todo está sob a lei da evolução. A evolução empurra a gente. Não adianta querer ficar parado, né? Chega uma hora que mesmo aqueles que são rebeldes, que têm um espírito malvado, chega uma hora que ele se cansa também e se volta para Deus, né? Então eu acho que tudo que acontece tem uma visão ampla, né? Que é a nossa própria evolução. Como o pai já falou, eu teria que repetir aquilo que ele falou. Então, as palavras deles foram excelentes para nos esclarecer muitas coisas quanto à nossa vida. Exatamente, muito, muito obrigada. E você está corretíssima, assim, porque o Brasil, ele recebeu muitos espíritos que eram muito renitentes no mal, aquelas pessoas, assim, cabeçudas mesmo, assim, sabe, que não... E muitos desses espíritos, eles conseguiram a sua redenção aqui no Brasil, justamente por conta desse jeito coletivo de ser, né? Então, um exemplo, por exemplo, né? Mas, enfim, né? A Catarina de Médici, que foi uma rainha, assim, despótica, né, que conduziu uma das coisas mais terríveis que teve na história do cristianismo, que foi a matança dos protestantes, né? Ela era muito católica e ela mandou matar, né? Essa matança é conhecida como Noite de São Bartolomeu, mas não foi uma noite só, né? Foi um período negro, assim, né? Depois de muito sofrimento, de muitas idas e vindas desse espírito tão infeliz por ter tido, né, ter cometido tantos crimes, ela reencarna no Brasil. E quem é a Catarina de Médici? É a doutora Marlene Matos, que também já desencarnou agora, mas uma pessoa, assim, excepcional, uma grande médium, uma grande trabalhadora, uma grande médica, né? Que trabalhou muito ela criou, por exemplo, como é que chama bem,
dos Médicos Espíritas, né? A associação, AME, Associação dos Médicos Espíritas, né? Então, ela fez uma contribuição muito linda, ou seja, a redenção final dela, né, foi aqui no Brasil, né? Então, é muito bonito a gente ver, assim, como o Brasil acolheu espíritos muito sofredores, muito perversos, muito ignorantes, assim, e foi aqui no Brasil que eles conseguiram a sua redenção. Oi, Benedito, fale para a gente alguma coisa. Não, acho que eu não tenho nada a acrescentar nesse tópico, Elaine. Nós já estamos avançando no horário, e eu acho que a gente já deveria caminhar para finalizar a reunião, e sobretudo porque eu não tenho nada a acrescentar. Se eu tivesse, eu até ousaria esticar um pouco mais, mas eu acho que está bem discutido o assunto já. Eu queria perguntar para a Zezé, se você tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de comentar, e se você poderia fazer uma prece para a gente, se você se sente à vontade para isso. Não, querida, eu não tenho nada a acrescentar. Acho que foi um grande aprendizado, né? Eu acredito que tudo que foi falado aí foi bem explicado, né? Eu só tenho a agradecer. Obrigada. É para fazer a prece? Faz favor, você pode fazer uma prece para a gente? Posso. Obrigada, viu? Agradecemos, então, a esse estudo, ao apoio dos mentores da Casa do Irmão de Francisco. Agradecemos a todos os irmãos que participam, né? Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Gratidão por todo aprendizado. Agradecemos a Jesus com a oração que nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito bom. Que bom, né? Chegamos ao final desse ano. Eu agradeço imensamente a presença de vocês. Agradeço a Deus também por ter nos dado essa oportunidade de estudarmos aqui. E eu espero rever vocês o ano que vem aqui no nosso estudo de novo, tá bom? Muito obrigada. Um beijo a todos e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Muita paz para todos nós.